Falámos agora com o Padre Manuel Barbosa, secretário e porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, sobre os trabalhos na última Assembleia Plenária. Boa tarde, Padre Manuel, boa tarde. Obrigado por estar neste programa. Foi uma Assembleia mais breve, mas muito determinante, por ser eletiva e por, enfim, dela saiu o novo Presidente da Conferência Episcopal Portuguesa. Sim, foi uma Assembleia, como disse, mais breve e eletiva, porque era preciso eleger os órgãos da Conferência Episcopal Portuguesa. Estava previsto para abril, não pôde ser. E agora, com a presença só daqueles bispos que podem votar, que podem eleger e podem ser eleitos, os bispos diocesanos e auxiliares, com 28, no total fizemos a Assembleia precisamente para eleger a Presidência, o Conselho Permanente, da qual faz parte a Presidência, também os Presidentes das Comissões Episcopais, das 7 comissões, e também os delegados da Conferência Episcopal em alguns organismos, quer em Portugal, quer na Europa. A eleição recaiu sobre o Bispo de Setúbal, Dom José Ornelas. No historial da Conferência Episcopal, que significado tem o escolher um Bispo de uma diocese como Setúbal? Não tenho presente todo o historial, mas foi a eleição, recaiu sobre ele, Dom José Ornelas Carvalho. Já no passado, também nem sempre é Lisboa, até aliás cada um pode fazer só 2 mandatos consecutivos. Recentemente foi o Arcebispo de Braga, também em tempos foi o Bispo de Coimbra, portanto... Aveiro também já foi. Aveiro também já foi, para dizer que é aquele Bispo diocesano que os bispos decidiram escolher para presidir a Conferência Episcopal durante os próximos 3 anos. E ser Presidente da Conferência Episcopal significa, enfim, alguma ascendência sobre os outros bispos, ou que cargo é este no conjunto do trabalho das dioceses e depois da Assembleia Plenária? Sim, é um cargo de portanto, estar à frente, de presidir este órgão, que é um órgão de coordenação e de auxílio às dioceses, pois cada diocese, cada bispo diocesano, naturalmente toma as suas decisões próprias, mas tem esse sentido de coordenar, de gerar esta unidade entre os bispos, que estão naturalmente à frente como pastores das dioceses. O Padre Manuel Barbosa continua como secretário e porta-voz na Conferência Episcopal, numa Assembleia onde foi aprovado este documento, Recomeçar e Reconstruir. É um documento a pensar na sociedade, na retoma de muitas atividades. Que perspectivas novas se lançam para este recomeço pós-pandemia? Sim, já agora de responder a essa questão, o que disse antes, eu fui reeleito por um 3º mandato e já questionaram, portanto, para ser submetido à votação teve que haver uma autorização prévia da Santa Sé, senão não poderia ser submetido à votação, e depois foi naturalmente... Também é um mandato que só 2 Sim, já tinha feito 2 mandatos, sim. Sobre esta questão, é um documento importante, além das eleições, praticamente foi o tempo reservado pela Assembleia para refletir sobre a sociedade em que estamos, nesta situação de pandemia, e como o título diz, recomeçar e reconstruir. Portanto, com um contributo também nosso, como estando na sociedade, presentes na sociedade portuguesa onde habitamos, para que colaboremos nas várias instituições com pessoas para ajudar nessa reconstrução numa situação tão difícil que aí está. A vida humana adquire no documento e nesta situação também um valor central? Sim, é praticamente grandes números. Logo no início faço essa reflexão sobre a descoberta do valor de cada vida humana nesta situação. Valoriza-se como é óbvio, mas é um óbvio com todo sentido daqueles que nesta fase continuam a ser os profissionais de saúde, também os serviços do Estado, e também Nacional de Saúde, Serviço Nacional de Saúde, e também da sociedade, de outras instituições que cuidam da vida humana no sentido integral. Portanto, é toda essa reflexão que fazemos, é uma reflexão apontando aspectos concretos para que a vida continue a ser sempre valorizada, também nesta relação àquele que é o autor da vida, na nossa perspectiva que está, que é Deus. Portanto, reencontrar também o sentido central da sua presença nas nossas vidas, e também, com um lamento, está no documento, sobretudo no número 12, sobre a legalização da eutanásia, que está em curso, como sabemos, e que contraria, na perspectiva dos bispos, da Igreja, e está dito no documento, contraria notoriamente estas lições e redescobertas que fomos tendo relativas ao valor inestimável de cada vida humana e à nobreza da missão dos profissionais de saúde, precisamente porque vem admitir que algumas vidas humanas
Então, se calhar não são merecedoras dessa proteção pelo sentido da doença, do sofrimento. Portanto, é um lamento em relação a que esse processo de legalização da eutanásia continue, que está também bem descrito no documento. É paradoxal ver o mundo inteiro mobilizado para defender a vida e depois algumas leis que lhe querem pôr fim. Pois, é paradoxal, não faz sentido, porque a vida vale desde o princípio até ao fim, desde a sua concepção à sua morte natural, e há que defendê-la como direito constitucional, também como direito que todos os cidadãos têm, de que não se atende contra essa vida e, concretamente, nesta situação da eutanásia. Que novo modelo económico-social o documento que a Assembleia Plenária aprovou propõe? Pois, não entrou naturalmente na matéria, na parte técnica, que cabe naturalmente aos especialistas, mas é um modelo muito marcado, como já vai sendo, mas nem sempre é assim, pela solidariedade, esta globalização da solidariedade, do cuidado do bem comum, de que a economia seja para todos, digamos que todos tenham os bens essenciais e não haja misérias e pobrezas, como ainda acontecem. Portanto, que a economia tenha um rosto humano, e até não é dito no documento, mas recordamos que o Papa Francisco tinha previsto, foi adiado, um grande encontro mundial com jovens sobre a economia, das finanças, enfim, dessas áreas, para refletir sobre a economia de Francisco, do Francisco de Assis, de São Francisco de Assis. Portanto, é uma economia com um rosto humano que atende às pessoas, que ninguém fica excluído, porque estamos todos no mesmo barco, como é dito no documento, quer na situação de crise, quer também no repensar a economia que seja para todos, sem exceção. Há uma circunstância que pode ser um indicador se de facto estamos todos no mesmo barco ou não, que é o acesso a uma vacina quando ela existir. Neste documento, os bispos de Portugal também afirmam essa necessidade de salvaguardar esse acesso universal. Sim, no cuidado que devemos ter pela saúde pública, precisamente nesse sentido de uma solidariedade que é globalizada, todos devem ter acesso por igual a essa vacina, quando ela vier, esperemos que seja o mais breve possível, porque ninguém pode ficar descartado, para dizer a expressão do Papa Francisco, ninguém pode ficar descartado desse acesso por uma razão ou por outra, por conflitos de interesses. Nesta situação, como noutras sobre a vida humana, não pode haver esse conflito de interesses, seja de que tipo for. Portanto, todos têm que ter esse mesmo acesso. Este é um documento que está publicado no site da Conferência Episcopal Portuguesa, a pensar na sociedade, nos dinamismos da economia, na saúde, no cuidado, para quando um pronunciamento sobre aquilo que diz mais respeito à Igreja Católica, às suas dinâmicas, à pastoral, às celebrações. Pois, o documento também acena de vez em quando, porque estamos na sociedade, como Igreja, as nossas instituições, até valoriza algumas delas bem conhecidas, como a Caritas, as sociedades São Vicente de Paulo, as conferências vicentinas, dito assim de maneira, tantos organismos paroquiais que têm feito muito e continuam a fazer para atender às situações de dificuldade que as pessoas e as famílias passam. Mas uma reflexão de fundo está a ser preparada para a próxima Assembleia Plenária, precisamente sobre o campo das celebrações, da catequese, os laços comunitários, a presença da Igreja e a ação na sociedade. Portanto, é um documento, uma reflexão mais de fundo que não se podia fazer já, mas esperamos para a Assembleia de Novembro uma reflexão mais aprofundada sobre essas matérias, sobre as consequências e os desafios que esta pandemia nos traz a todos nós, e a Igreja em particular. Porque há também nesse setor um novo normal que é necessário descobrir e levar por diante. Pois, o novo normal é tal o adaptar-se, o inovar, fez muita coisa interessante a nível até de processos telemáticos, refiro concretamente às celebrações, mas nesse novo normal nós temos que repensar a pastoral e a pastoral tendo em conta esta situação. Padre Manuel Barbosa, agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a recordar este documento que foi aprovado pela Conferência Episcopal Portuguesa. Muito obrigado. Muito obrigado.